Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandra Marques e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Como eu já havia falado em outros vídeos, né? Todos os dias eu leio a palavra e a palavra de Deus é como se fosse realmente o alimento, como se fosse não, é o alimento para a minha alma. Da mesma forma que o pão tá para alimentar o corpo, né? O pão sólido tá para alimentar o corpo físico. A palavra de Deus está para alimentar as nossas almas. É uma leitura que eu não fiz especificamente hoje, eu fiz durante essa semana, mas eu deixei anotado no meu caderno para vir aqui compartilhar com vocês aquilo que a palavra conversou comigo, aquilo que ela me inspirou a falar. Claro que a palavra de Deus, ela é atual, ela é... Se eu ler essa palavra hoje, essa mesma palavra que eu li, se eu não me engano foi dia 7, essa palavra vai me dizer outras coisas, não é? Mas naquele momento foi o que suscitou no meu coração. E eu achei importante, sim, vir aqui trazer para vocês, tá certo? A palavra de hoje, que eu vim compartilhar hoje, na verdade, ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Mas, se você pegar na Bíblia, tem lá versículo do dia, né? Esse versículo, Marcos, de 6, de 34 a 44, mas tu vai ter anotados também, dependendo da sua Bíblia, onde está essa leitura nos outros evangelhos, tá? E diz assim: pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um minutinho. Pronto. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhe muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também 2 peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, alguns ensinamentos que esse evangelho trouxe para mim, como eu falei no início do vídeo, da mesma forma que o pão é alimento para o corpo, Jesus ele é alimento para a nossa alma, a palavra dele é alimento para a nossa alma. E nessa passagem, né, da multiplicação dos pães, além de demonstrar obviamente os seus milagres, quando ele levanta o pão aos céus, agradece ao Senhor, me fez lembrar inicialmente a sua ceia, onde ele levanta o pão, agradece o pão antes mesmo da sua entrega, na simbologia que ele iria se entregar como alimento para nós. Ele se entrega como alimento para a nossa própria alma, ele mesmo, né? E tudo isso é muito mistério, claro, é mistério de fé. A gente comungar, comer o corpo de Cristo, esse corpo que nos fortalece, né? Então, primeiramente, ele mesmo se doa para nós como alimento para nossas almas, da mesma forma que o pão é alimento para o nosso corpo, o próprio Senhor Jesus Cristo que está presente na Eucaristia para aqueles que acreditam e na sua palavra diariamente ele é alimento para a nossa alma, para a nossa existência. Então, além da necessidade de precisarmos do alimento espiritual, né, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós precisamos do Senhor para alimentar o nosso espírito, mas também precisamos do alimento do corpo. Nós vivemos neste plano terreno. Nós somos espíritos, mas também somos humanos, somos carnes. Necessitamos sim das coisas materiais, dos bens materiais, do alimento do corpo. E aí,
eu percebi nesse evangelho uma responsabilidade que o Senhor nos dá como discípulos, né? Quando ele pergunta assim, o discípulo pergunta, nós que devemos dar de comer, Jesus fala, dai vós mesmos de comer. E os discípulos, né? Nós vamos gastar 200 denários para comprar pão e dar de comer? Como assim? Eu mesmo vou ter que dar de comer. Então o Senhor vem nos trazer essa responsabilidade de a gente alimentar também aqueles que têm fome. De a gente dividir aquilo que temos, que aprendamos a dividir, a compartilhar o que temos com aqueles que não têm. Seja o pão, né, do corpo, o pão que alimenta o corpo, mas o amor, a atenção, o carinho, de compartilhar a própria palavra de Deus, compartilhar uma roupa, um sapato, enfim, dividir aquilo que nós temos. O Senhor, ele, para mim, nesse evangelho, ele trouxe esse pedido, essa responsabilidade, essa missão. Olha, é responsabilidade sua também ajudar. É responsabilidade sua também dividir aquilo que você tem com aqueles que precisam, com aqueles que não têm. Claro que muitas pessoas que não têm, não é só responsabilidade, é também responsabilidade do governo, de políticas públicas para alcançar essas pessoas menos favorecidas. Mas o Senhor também nos deixa essa missão é sua também, dar-lhe vós mesmos de comer, de vida, ajude também aqueles que necessitam de acordo com a condição de cada um. E aí depois vem outro ensinamento, quando Jesus vem e ele multiplica o pão, né? Ele vem primeiramente falando ajude, divida, compartilhe, mas ele multiplica. Ele também multiplica. Isso me fez entender que nós também temos condições, o Senhor também nos dá a capacidade de multiplicar aquilo que nós temos, desde que peçamos a Ele, desde que busquemos a Ele essa sabedoria que vem do alto, né? Porque Ele primeiro levanta as mãos para os céus para agradecer o alimento, e depois que Ele levanta as mãos para os céus, que Ele agradece, né? Que ele se volta ao Deus Pai e Ele multiplica. Então, o Senhor, da mesma forma, nos dá essa capacidade de multiplicar aquilo que temos, seja nossas finanças, seja os nossos dons, seja ter alimento na mesa. O Senhor nos dá condições de sermos abundantes, desde que busquemos a Ele primeiro, desde que a gente possa saber onde buscar, qual é a fonte é Ele. A fonte é o próprio Deus. Mas me deu esse insight, né, como dizem, de que sim, nós podemos sim ter abundância, que você sim pode ter abundância de alimento, de comida na sua casa. Que você pode pedir a Deus a abundância, principalmente do alimento. Desde que, claro, que a gente pode ter sim abundância, mas o fato de a gente ter abundância, seja em qualquer coisa que seja no dinheiro ou na comida, enfim, não nos dá o direito de desperdiçar, tá? Não nos dá o direito de sermos egoístas e não dividir, e não nos dá o direito de cometer o pecado da gula. O fato de a gente ter muito, a gente tem que ter o cuidado de também se posicionar diante desse ter muito, né? De ter sabedoria na escassez, mas também de ter sabedoria na abundância, né? Que a gente não viva na escassez, que a gente busque sim a abundância, que a gente multiplique, que tenhamos bens, que tenhamos mesa e geladeira fartas. Mas que isso não nos faça compreender que o fato de a gente ter abundância, que a gente pode desperdiçar, temos que ter o cuidado com o desperdício, temos que ter cuidado com o egoísmo e não ter medo de dividir achando que vai nos faltar. Lembra lá do Gênesis, né, do Êxodo, eu confundo, que, né, Moisés, quando estava lá caminhando no deserto, que o Deus mandou o maná e as pessoas queriam pegar, né? Eles queriam pegar para não faltar amanhã. O que acontecia? O maná apodrecia, porque o Senhor ele dava o que as pessoas necessitavam diariamente, né? Por isso que o Senhor também vem falar em outras palavras: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem suas próprias preocupações. Então a gente tem que ter esse cuidado do não reter só pra gente e do medo de, eu vou guardar aqui, não vou dividir porque pode me faltar amanhã. Lembra lá do maná que quando as pessoas queriam guardar para amanhã, apodrecia, eles comiam aquilo que lhes satisfazia naquele dia, mas aquilo que eles guardavam para outro dia apodrecia. Para nos lembrar que o Senhor, ele atende às nossas necessidades diárias, né? Mas voltando para cá, para a questão da abundância,
Então, essa palavra conversou comigo nesse dia. Se você precisa de alguma coisa, se você precisa de comida, de alimento espiritual, se você também precisa de alimento físico, peça ao Senhor: Senhor, me dê capacidade, me dê inteligência e sabedoria para saber prosperar, para poder ter uma vida abundante, sim, uma vida que eu possa ter uma vida, sim, satisfatória, que eu possa ter, sim, abundância para satisfazer as minhas necessidades, as minhas, da minha casa, da minha família, de outras pessoas também, porque não ajudar pessoas necessitadas. Incluo também os animais nesse sentido, de poder ajudar, mas não de desperdiçar, não de reter para si, tá certo? Então, esse foi um dos ensinamentos que eu tirei desse evangelho. Tem muitos outros. No início fala, né? Jesus, ele viu uma numerosa multidão e teve compaixão. A gente pode também meditar da compaixão do Senhor. É aquele que nos olha, é aquele que vê a nossa necessidade, mas que também devemos ir até Ele, expressar essa necessidade, contar essa necessidade, de pedir. Então, esse foi o ensinamento. Pode ter tantos outros, se você ler cada evangelho, cada palavra, cada versículo, traz um mundo de ensinamentos. Mas, particularmente para esse vídeo, eu quis trazer isso. A questão de a gente buscar o alimento espiritual, que é muito importante, de buscar o Senhor, de buscar a sua palavra, de pedir a Ele a abundância, de saber prosperar, de saber multiplicar aquilo que nós temos, aquilo que já está nas nossas mãos, e saber agradecer também, porque o Senhor, ele primeiro agradeceu e depois ele multiplicou. Ou seja, ele nos ensina que nós devemos sim, nós podemos sim multiplicar aquilo que nós queremos, mas devemos também saber ser gratos com aquilo que já temos. É importante também a gratidão de agradecer aquilo que temos e aí sim depois multiplicar. Agradecer o que já temos, saber multiplicar o que temos, saber dividir o que temos, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Essas palavras realmente me tocaram muito e eu senti sim que deveria trazer isso aqui para vocês, tá certo? Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aí o seu comentário, o que você achou, curta, se inscreva no canal se assim desejar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.